o nosso próxima apresentação, vou chamar Usiminas, nosso amigo Fernando Simonetti. Fernando Simonetti, grande prazer, Obrigado. Muito obrigado. Boa apresentação. Obrigado. Meu nome é Fernando, sou líder técnico da área de arquitetura e middleware da Usiminas. Eu vou apresentar nosso case de evolução tecnológica, onde a gente partiu aí de uma arquitetura, o nosso legado cliente-servidor e aplicações web tradicionais, aqueles monolitos, para uma arquitetura baseada em containers. Então, a agenda que eu vou seguir é uma rápida introdução sobre o que é a Usiminas, os desafios enfrentados, as soluções que nós adotamos, os resultados e futuro eu ia falar, mas eu achei que não ia dar tempo, cortei isso da apresentação. Bom, a Usiminas ela é uma empresa que trabalha aí em toda a área do aço. Então, quando você pensa em carros, geladeiras, linha branca, plataformas de petróleo, tudo que é feito com aço, então você possivelmente vai estar falando de um produto feito com aço Usiminas. Então, a Usiminas é líder do mercado de aços planos do Brasil. Teve 2,1 bilhões de lucro no ano de 2022, tem 14 mil colaboradores diretos e mais uma quantidade provavelmente igual aí de terceiros, até um pouco mais. A gente atua em toda a cadeia de aço, então a gente começa aí pela toda a parte de mineração, indo aí pela siderurgia, que é a principal empresa do grupo, fazendo a transformação, produzindo produtos baseados em aço com as soluções Usiminas, até a construção e manutenção aí de soluções com a Usiminas mecânica. Aqui é a localização geográfica da Usiminas, a gente é principalmente baseado aí em Minas e em São Paulo, com alguns escritórios aí das soluções Usiminas aí no Sul e no Nordeste. A siderurgia, que são os nossos dois principais data centers, a gente tem um data center grande em Ipatinga e outro data center grande em Cubatão, e a gente tem outros data centers pequenos aí nas soluções espalhadas. A capacidade instalada da Usiminas é de 10 milhões de toneladas de aço, produzindo aí laminados a quentes, laminados a frios e eletrogalvanizados, entre outras coisas. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma das empresas, mas vou destacar na parte de mineração, a gente tem 1,2 bilhões de reserva e com a capacidade de produção das soluções Usiminas, nós temos aí 2 milhões de capacidade de produção de produtos como bobinas, chapas, rolos, blanks, tubos, perfis. Então, aqui a TI em números, a gente tem 179 funcionários próprios, 300 terceiros, esse número já está um pouco defasado. Não vou entrar em todos os detalhes, só destacar alguns aqui: 210 servidores físicos, mais de 700 virtuais, 9.600 desktop, 200 quilômetros de rede. Por que tanta rede assim? A Usiminas é do tamanho de as siderúrgicas são do tamanho de uma cidade, de um bairro. Então, para você se deslocar lá dentro, você precisa de ônibus para você sair de uma ponta a outra da empresa. Então, para você chegar a cada em todos os pontos da empresa, você precisa de muita rede aí passando dentro da companhia. E aí, o cenário que a gente tinha em 2018. Então, essa aqui é a parte aí da nossa estrutura de softwares. A gente vai focar aqui, a gente tem SAP, PSI, que é um sistema de planejamento e controle da produção, sistemas especialistas, mas a gente vai focar nas aplicações de siderurgia. E, na época, a gente tinha 60% das nossas aplicações em cliente-servidor, 40% em web tradicional, aquelas monolitos. A gente tinha um grande servidor de aplicação, um em Ipatinga e outro em Cubatão, e as aplicações cliente-servidor também espalhadas aí nas diversas empresas do grupo. A gente queria migrar, então, toda essa parte cliente-servidor
para um ambiente mais novo. A gente não queria ir diretamente para o nosso web tradicional, porque a gente enfrentava alguns problemas na época. Então, era aquele grande servidor monolítico. A gente tinha muito problema de thread, out of memory, alto consumo de CPU. Quando uma aplicação ela começava a travar e começava a consumir muita CPU, acabava contaminando todo o servidor contaminado começava a causar aí, as aplicações uma lentidão nas outras aplicações que estavam bem, que elas começavam a ficar ruins também, e isso causava toda uma instabilidade no ambiente. Essas aplicações cliente-servidor que a gente queria levar para o ambiente web, elas eram aplicações extremamente críticas. Nossa usina ela é 24/7 e não podia sofrer travamento aí das nossas aplicações, porque se tivesse algum problema de perda aí de uma placa que deixou de processar por causa da TI, quando a usina está processando no seu máximo de processamento, então são centenas de milhares de reais aí só pela perda de uma placa. Então, a gente não podia bancar colocar um serviço tão crítico dentro de um servidor que a gente não estava com 100% de confiabilidade. Fora isso, aí, a gente também tinha dificuldades de mudanças, que para a gente, como servidor, era um grande servidor, para a gente fazer algum upgrade no servidor afetava as aplicações, e aí a gente tinha que negociar isso com todo o time de desenvolvimento, e aí isso, a gente acabava parando o time de desenvolvimento para poder fazer testes de upgrade, isso tudo era muito custoso, isso era muito problemático. Por que a gente resolveu adotar containers? Uma palestra parecida com essa, eu vi o case da Copel, também eles tinham um grande servidor monolítico, também tinha problemas de travamento de thread, também tinha travamento de aplicação. Ele estava lá contando a história dele, que ele tinha uma aplicação que caía toda semana, toda hora travava. Colocaram o OpenShift lá, essa aplicação, de repente, ela parou de travar e falou, pô, mas como é que isso aconteceu? Porque minha aplicação era ruim, só porque foi para o OpenShift, ela não ficou boa. O OpenShift não faz uma aplicação ficar boa. E aí foram analisar, a aplicação ela continuava travando, a aplicação continuava caindo. Mas, como no OpenShift ela roda em container, normalmente 2 containers ou mais atendendo no ambiente de produção, a aplicação ela travava, caía num dos containers, rapidamente ela subia e o usuário nem percebia que a aplicação tinha caído. Aí eu falei, isso é o que a gente quer. Então, começamos a fazer testes em Docker, porque corrigir a aplicação, todo mundo sabe que é difícil. A gente começou a fazer testes em Docker Swarm, foram positivos. A gente fez uma POCzinha, colocou uma aplicação para rodar, e a gente viu aí a parte de isolamento no ambiente, foi bem legal. A parte de estabilidade também foi legal. A gente viu que tinha a possibilidade de crescimento horizontal, possibilidade de crescimento vertical. Falou, vamos partir para isso. Por que a gente resolveu adotar um gerenciador de containers? Porque, mesmo na POC, a gente viu que o negócio ia crescer muito. Mesmo sendo uma POC com poucas aplicações, a gente já estava aí com vários containers rodando simultaneamente, um monte de porta para gerenciar. Aquilo estava dando um belo trabalho de gerenciamento. A gente falou, se a gente for colocar todas as nossas aplicações aqui, a gente não vai conseguir dar conta de gerenciar isso. Então, aí a gente partiu para uma solução de gerenciamento de containers, além do fato do suporte também, que a gente precisava ter, que a gente também não ia bancar, colocar algo em produção sem um suporte de fabricante. Caso desse crash no ambiente, a gente não teria para quem recorrer. E aí, por que a gente optou pela Red Hat na época? Era a empresa que tinha a melhor estrutura, tinha já uma equipe estruturada aí de suporte, serviços, tinha toda uma área aí de consultoria. O OpenShift já era um produto consolidado, a gente tinha checado com outras empresas também, fomos conversar. A maioria delas, na época, era uma solução de Kubernetes, que eles estavam estruturando para dar suporte. A gente achou que a Red Hat estava aí com a melhor solução na época. E aí, qual foi a solução que a gente implementou? Nos nossos 2 principais data centers, o de Ipatinga e Cubatão, a gente colocou um OpenShift rodando lá, o outro OpenShift rodando em Ipatinga e outro OpenShift em Cubatão. A gente implantou lá os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção e o DR. O que é o DR? É o nosso ambiente de disaster recovery. Se eu perder meu data center de Ipatinga por qualquer motivo, a produção ela vira para o DR de Ipatinga, que fica em Cubatão. Se eu perder Cubatão,
eu viro para o DR que fica em Ipatinga. Então, eu garanto aí a disponibilidade das minhas aplicações, mesmo que eu perca o meu OpenShift de um dos sites. E como é que a gente faz isso funcionar? Através da nossa esteira de CI/CD. Quando o meu desenvolvedor ele vai lá e faz um push no meu Git, que a gente implementa com o Gogs, ele dispara um job lá no Jenkins, que passa por uma série de frameworks, que gera aquela imagem da aplicação. Essa imagem, dependendo da configuração, ela vai para Cubatão, vai para Ipatinga ou vai para ambos. Depois disso, ele pode promover a aplicação para o ambiente de homologação e depois, após uma aprovação em 2 níveis, ele promove a aplicação para o ambiente de produção. Quando ela vai para a produção, automaticamente, toda a configuração também vai, se ela manda para a produção de Cubatão, automaticamente já vai para o DR de Cubatão, que fica em Ipatinga. Vai, além da imagem da aplicação, toda a parte de rota, toda a parte de variáveis de ambiente, todos os YAMLs, toda a parte de configuração igualzinha vai para Cubatão. Então, se eu perco a produção de Cubatão, como a configuração está toda igual, eu consigo fazer ela rodar lá no meu site de Ipatinga. A mesma coisa, e vice-versa, de Ipatinga para Cubatão. Com isso, eu consigo ter múltiplos ambientes. Acabou aquela história de, olha, é difícil eu colocar uma linguagem nova, porque o OpenShift, como tem o isolamento, eu posso colocar aí vários tipos de linguagens diferentes, Angular, .NET, Java Quarkus, Ionic, JBoss, Spring Boot, e também várias versões diferentes. Eu quero fazer um upgrade, eu não preciso mais ficar esperando os meus desenvolvedores terem uma janela. Eu vou lá, faço uma imagem nova, o desenvolvedor ele vai colocar essa imagem nova na janela de manutenção que ele tiver. Eu não preciso mais, nem o desenvolvedor ficar... eu não paro a equipe de desenvolvimento e também não fico esperando a equipe de desenvolvimento para poder fazer um upgrade. Eu tenho aí toda uma camada de serviços, o RHSSO, MQ, Crystal Report, SAP, e tudo isso eu tenho aí o TreeScale para fazer o gerenciamento entre o meu front-end e as camadas de serviço. Todo o back-end que vai para o OpenShift, hoje eu já não crio rota diretamente para ele, a rota necessariamente tem que passar pelo TreeScale e é criado de forma automática pelo pipeline também. Os resultados alcançados para as equipes de desenvolvimento foi uma arquitetura em camadas agora. Eu tenho separado aí a parte visual, a parte de serviço, a parte de persistência. O processo de desenvolvimento passou a ser mais dinâmico. O deployment ficou muito mais rápido do que era antes, no ambiente que a gente tinha monolítico. Houve mais estímulo para se conversar, para se inovar, porque agora eles não chegam mais, eu falo, olha, não dá, porque daria muito trabalho colocar isso lá no servidor, porque teria muito impacto no ambiente, porque os ambientes são isolados, dá até para a gente, às vezes, trabalhar uma POC completamente isolada para ver se o que eles estão propondo funciona. Então, há discussões mais abertas sobre arquitetura, sobre transformações de aplicações. Os upgrades das aplicações agora estão dentro da própria carteira do desenvolvimento. Eles não precisam mais parar toda a equipe de desenvolvimento quando eu vou fazer um upgrade dos servidores. Para a infraestrutura também foi muito bom. As atualizações de versões não impactam mais os sistemas implementados, é o inverso, né? Eu posso fazer o upgrade, não dependo mais do meu ambiente de desenvolvimento. Ele está muito mais performático do que era antes. Também eu não tenho mais aquele problema de, olha, uma aplicação ela está travando, começa a travar todo o meu ambiente, eu tenho o isolamento de ambientes. Eu consigo limitar os recursos que eu destino às aplicações. E eu tenho o Disaster Recovery entre os sites de Cubatão e Ipatinga, e a gente já usou esse Disaster Recovery, está funcionando muito bem. Usamos quando houve falta de energia em Cubatão uma vez, ou quando a gente foi fazer upgrade do OpenShift de Ipatinga, quando a gente foi fazer o upgrade do OpenShift de Cubatão, a gente virou os ambientes e o DR atendeu completamente. Então, o ambiente atual hoje, que a gente tinha 40% em client-servidor, hoje a gente está com 5% apenas das aplicações em client-server, 60% das nossas aplicações estão no OpenShift e 35% ainda está no nosso web tradicional, porque a gente não está dando foco ainda na migração do web tradicional.
o foco agora é tirar todo o cliente-servidor. A gente tem aí 95 aplicações, 349 pods no OpenShift de Cubatão e 349 aplicações e 804 pods no OpenShift de Ipatinga. O Git, infraestrutura as a code, é o que a gente está trabalhando agora. É uma evolução do que a gente estava do nosso ambiente. Qual era o problema que a gente tinha na esteira atual? Hoje, na esteira atual, se eu faço, ele coloca, a aplicação ela é nova. Toda vez que eu faço deployment de uma aplicação nova, tudo igual é colocado tanto no ambiente de produção quanto no ambiente DR. O que não acontece? Quando alguém vai manualmente lá e altera algum parâmetro, altera alguma configuração. Então, se essa alteração é feita manualmente, ela não se reflete automaticamente no ambiente DR. Como tudo depende do fator humano para fazer essa atualização, às vezes acontecia de eles não atualizarem um parâmetro no ambiente DR. E aí, na hora que a gente virava para o DR, a gente sentia a falta daquele parâmetro, se fosse um de timeout ou a diferença de uma variável de ambiente. Agora, com o GitOps, qual que é a expectativa? A gente vai tirar o Jenkins, vai passar para o Argo CD com o Tecton. O Git vai passar a ser a nossa fonte da verdade, e toda vez que a gente alterar um parâmetro, automaticamente, esse parâmetro alterado no Git, ele é refletido tanto no ambiente de produção, quanto no ambiente de DR também, e vai acabar com essa questão aí do problema humano aí de alterar apenas um dos lados e não alterar do outro. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu deixo aqui meus contatos. Se precisar, pode mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, que eu respondo aí sem problema nenhum. Queria agradecer muito aí a todos. Obrigado. Fernando, muito obrigado pela tua apresentação. Fantástico, cara. Obrigado mesmo.